Questão 3, semana 6. Relacione as colunas abaixo, indicando corretamente qual é o processo de separação mais adequado para cada mistura. Na coluna 1, a gente tem os processos de separação e na coluna 2 a gente tem as misturas que vão ser separadas, certo? Só um detalhe que na coluna 1 teve um erro de digitação, né? A ordem seria 1, filtração, 2, decantação, 3, imantação, 4, ventilação, 5, tamisação e 6, levigação, certo? Vamos lá. Limalhas de ferro e areia. A limalha de ferro consegue ser separada da areia por um processo chamado imantação, que é quando a gente utiliza um ímã para puxar algo, né? Tirar algo dessa mistura. No caso que a gente estaria puxando, tirando, seria a limalha de ferro. A gente puxaria a limalha de ferro e retiraria ela, né, de dentro da areia, enfim, dentro da mistura, certo? A imantação, ela tá no item número 3. Então, no lugar aqui, né, do lado do item 3, a gente coloca a letra A, certo? Ouro no barro e areia. O processo que separa, geralmente, né, o ouro do barro e da areia é um processo de levigação. É muito usado na mineração. Vou até mostrar um exemplo aqui pra vocês. O próprio exemplo que eu dei, né? Justamente a gente deixa a água levar, né, o fluxo de água levar uma das partes da mistura, que seria, no caso do exemplo, né, a areia e o barro. E o ouro, ele fica retido ali, ó, no recipiente em que a gente tem a mistura inicial, certo? Então, esse processo em que a gente deixa a água levar uma parte da mistura é o processo de levigação. Levigação tá no item 6. Então, a letra B, né? Ouro do barro e da areia fica aqui no item 6, levigação, certo? Amendoim em cascas. As cascas do amendoim, elas são bem leves, enquanto que o amendoim é um pouquinho mais pesado. O vento é suficiente para arrastar as cascas do amendoim, mas ele não é suficiente para arrastar o amendoim, certo? Esse processo, né? Isso que eu tô falando do vento levar e deixar o vento levar, esse processo de separação se chama ventilação, que seria o item 4 aqui, né, da coluna 1, certo? Então, no item 4 da coluna 1, a gente coloca a letra C. Cascalho na areia. O que é o cascalho? O cascalho são aquelas pedrinhas pequenas que a gente encontra na areia, em construção, enfim, umas pedrinhas pequenininhas que a gente consegue separar somente a olho nu, manualmente, certo? Quando a gente consegue observar uma diferença de tamanho considerável entre as substâncias da mistura e a gente consegue separar o que a gente está observando, né? Geralmente que tem tamanho maior, manualmente, a gente chama esse processo de separação de tamisação. A gente observa, né, a diferença de tamanho. No caso, o cascalho, ele é bem maior que os grãos de areia, certo? A gente consegue observar visualmente esse tamanho maior e a gente consegue puxar, né, tirar esse cascalho manualmente. A gente nomeia esse processo de tamisação, certo? Ficou um pouco confuso, eu me perdi um pouco, mas eu acho que deu para entender. Então, a separação das pedrinhas do cascalho da areia, a gente pode fazer pelo processo de tamisação, que é o item 5. Aqui, cascalho da areia, item 5, né? D. Pó de café na água. Geralmente, quando a gente faz um café muito concentrado, o pó de café, né? Não só café, mas, sei lá, Nescau com leite, enfim. Água com açúcar, enfim. Quando a gente coloca muito soluto, esse soluto tende a formar corpo de fundo, né? Ele tende a precipitar para o fundo do recipiente. Quando a gente faz, né, café solúvel, enfim, o pó de café que a gente coloca na água, e esse café, ele tá em excesso, ele tende a precipitar, ele tende a decantar para o fundo do recipiente. E aí a gente consegue separar depois, né, essa água desse pó de café. Pode ser também que a gente borrife ou só solte o pó de café em cima da água, um pouquinho só de café, sem misturar. Pouquíssimo café em cima da água sem misturar. E aí, nesse caso, a gente também tem um processo de decantação, né? A água, que é mais densa, tá no fundo, e o café, que tá ali levinho, menos denso, tá no topo. Esse processo de separação por densidade a gente chama de decantação. Decantação é o item 2 da coluna 1. Letra E, né? Ficaria aqui no item 2 da coluna 1, certo? E por último, água com areia. Esse exemplo é muito comum em filtro que a gente tem em casa, até no filtro que a gente tem no cursinho, né?
que a gente tenta purificar a água. E aí, esse filtro, né, ele vai reter a areia e ele deixa a água pura, sem areia, né, sem esses poluentes de tamanho maior, passar. No caso, a água passa, os poluentes, a areia, tudo que for, enfim, maior, que suja a água, fica retido nesse filtro. O primeiro item, né, da coluna 1 é o processo de filtração, que justamente encaixa, né, com água e areia. Letra F. No caso, a resposta da questão, né, que bate com a questão, seria a letra C.